Olá, seja muito bem-vindo à sua hora semanal de estudos, aonde você aprende como cuidar melhor dos seus pacientes com glaucoma. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista especialista em glaucoma no Rio de Janeiro, e nessa aula eu trouxe para vocês um caso clínico que tem esse tema de tenho glaucoma e quero engravidar, porque foi dessa maneira que essa paciente me procurou, mas esse é um caso que tem até outros aspectos muito interessantes de a gente discutir, além da questão da gravidez. A gente vai falar um pouquinho também sobre a suspeita de glaucoma e a importância e o papel que o OCT tem nessa avaliação. Vamos lá então ver esse caso dessa paciente feminina de 31 anos e já chegou para mim com um diagnóstico feito em outra cidade, inclusive há 12 anos de glaucoma, sempre tratando com colírio. Ela nunca tinha feito nada de procedimento e o tratamento atual dela estava sendo com tafloprosta. E ela relata que durante todos esses anos de tratamento ela sempre manteve uma pressão ocular muito bem controlada, em torno de 12, e ela vem encaminhada para avaliar o SLT devido a um desejo de engravidar. De HPP ela tem hipotireoidismo, asma e tabagismo e ela nega a história familiar de glaucoma. Encaminhamento para SLT realmente é um encaminhamento interessante, porque nas grávidas, ainda mais em quadros iniciais de glaucoma e pacientes que usam poucos colírios, o SLT ele é uma excelente opção para gestante, porque para quem usa pouco colírio, a gente consegue deixar essa gestante sem nada de medicação. E numa grávida, quanto menos remédio a gente puder usar, melhor, principalmente no primeiro trimestre da gestação, no período da organogênese. É importante que a gente tente o máximo possível tirar todos os colírios e aí o SLT entra como uma ótima indicação de tratamento. Ainda mais nesse caso de uma gravidez planejada, porque às vezes a paciente já chega grávida de 3 meses e aí não tem muito o que a gente fazer. Mas nesse caso de uma gravidez planejada, uma paciente que só usa uma droga, o SLT realmente seria a minha primeira escolha de tratamento para essa paciente e por isso que a colega me encaminhou. Mas vamos ter algumas reviravoltas desse caso ainda, então peraí que isso vai mudar um pouquinho. De refração, essa paciente ela tem uma baixa miopia, um baixo astigmatismo, faz 20/20 nos 2 olhos. Ela apresenta um quadro de alergia ocular com papilas nos 2 olhos, um olho seco e o restante sem alterações. A pressão intraocular que eu medi foi de 12 milímetros de mercúrio nos 2 olhos e no fundo de olho a gente vê uma simetria de escavação que sugere bastante um diagnóstico de glaucoma, como escavação de 0,7 no olho direito e de 0,5 no olho esquerdo, sem alterações na retina. E aí a gente vê a retinografia dessa paciente que mostra justamente essa assimetria de escavação, a escavação do olho direito um pouquinho maior do que a do olho esquerdo. Foto nem parece tão assimétrico assim. Dá para ver que a escavação do direito é maior, mas no fundo de olho essa simetria ela é bem significativa. E vale lembrar que para avaliação de tamanho de escavação, o padrão ouro é o fundo de olho, não é retinografia, nem é OCT. Então é uma escavação que realmente preocupa e que vale o acompanhamento que essa paciente vem mantendo durante esses anos. Na gonioscopia, ela tem um ângulo bastante aberto, com visualização de corpo ciliar 360 graus em ambos os olhos, mas com pouco pigmento. Então, a gente pode sim ter a trabeculoplastia laser como opção de tratamento, apesar dessa baixa pigmentação diminuir um pouquinho a absorção do laser. Há um tempinho atrás, uma ex-residente minha perguntou para que a gente usa essa classificação de pigmentação na gonioscopia. E é justamente para avaliar a eficácia de terapias
angulares. A gente usa também para o diagnóstico de glaucoma pigmentar, pseudosfoliativo, mas hoje em dia, principalmente, que a gente tem muitas opções de terapêuticas angulares com os MIGS e com SLT, a gente usa muito para avaliar a possível eficácia desses procedimentos. Para o SLT, a gente sabe que quanto mais pigmento tiver, mais laser vai absorver e, consequentemente, melhor tende a ser o resultado desse paciente com o procedimento. Para uma cirurgia angular, não é nem exatamente eficácia que traduz, mas até a facilidade de realização dessa cirurgia. Eu vou ver com muito mais facilidade na gonioscopia cirúrgica um ângulo bem pigmentado, então com um ângulo bem pigmentado tem muito mais chance de eu acertar o melhor lugar para um stent, por exemplo. Bom, em relação à paquimetria, uma córnea com uma espessura boa, normal, 554, 549, e essa paciente ela acompanha muito certinho, então ela me trouxe diversos exames de campo visual desde 2008 até o ano atual de 2023, e todos esses campos visuais são normais. O OCT, a paciente não tem de todo esse período, até porque em 2008, quando ela começou com esse quadro de suspeita de glaucoma, o OCT era bem pouco acessível. Então, ela começou a fazer OCT a partir de 2017. E aí eu trouxe aqui para vocês o primeiro OCT que ela me mostrou, que é o OCT de 2017, e vocês vão reparar que tem sim um aumento de escavação, e aí em termos de parâmetros de escavação, o principal que a gente usa no OCT é a relação CD vertical. Então o OCT ele faz diversas medidas de tamanho de escavação, mas o que mais fala a favor de um diagnóstico de glaucoma é a gente ter um aumento da relação CD vertical, em que aqui a gente observa que tem 0,71 nesse olho direito, e no olho esquerdo a gente vê ali 0,63. Então, pelo OCT nem seria uma simetria de escavação, mas vale lembrar de novo que padrão ouro para avaliação de escavação não é nem retinografia nem OCT. O padrão ouro para tamanho de escavação é o fundo de olho, tá? Então, cuidado para não darem diagnósticos baseados em tamanho de escavação. Ele é sim um parâmetro importante, mas o padrão ouro é o fundo de olho. E o que o OCT é padrão ouro, isso sim é na avaliação da espessura da camada de fibras nervosas. Então, a gente sempre valoriza mais as alterações funcionais no OCT, que são as de camada de fibra nervosa e camada de células ganglionares, do que as alterações anatômicas, que são aquelas medidas do nervo. Então, aqui nesse gráfico de camada de fibras nervosas dessa paciente, a gente tem alguns pontos de borderline, que no gráfico de pizza foram pintados ali em amarelo, e também alguns pontos em vermelho nos dois olhos. Mas duas coisas que vocês podem observar é que esses pontos, eles estão tendendo para a região nasal do nervo, que é uma região em que a gente não tem classicamente alterações de glaucoma. Então, as alterações glaucomatosas na camada de fibras nervosas a gente encontra principalmente em região superior e inferior do nervo. Região nasal não é uma região típica, então a gente pode estar lidando com alguma alteração neurológica, mas que no caso dessa paciente não faz muito sentido, já que ela não tem nenhum sintoma neurológico, uma acuidade visual normal, não tem nada que me sugira uma causa neurológica para essa assimetria de escavação. E a gente pode ter também alterações constitucionais, alterações fisiológicas. E se a gente observar esse OCT, esse gráfico de camada de fibras nervosas, quando a gente compara o olho direito com o olho esquerdo, a gente vê que ele é extremamente simétrico. E alterações que são muito simétricas, elas podem ser fisiológicas. Até no gráfico, no último gráfico de baixo, sem a escala de cores,
nasais, que é o gráfico de simetria, a gente vê que é uma simetria tão grande que as curvas dos dois olhos, elas estão uma em cima da outra. Então a gente tem uma assimetria de anatomia de nervo, mas a gente tem a função do nervo muito parecida dos dois olhos. Essa paciente me trouxe também um ACT de 2023, então bem recente. E aí, de novo, as alterações tendendo um pouquinho para o lado nasal. Nesse exame, é outro aparelho, então não dá para a gente comparar bem, até porque passaram aí 6 anos entre um exame e o outro. Mas por mais que a perda seja predominantemente inferior, vocês observam que ela é uma perda nasal inferior. Então, no glaucoma, a gente sempre tem as perdas tendendo para o lado temporal, inferior temporal, superior temporal. Sempre que você vê alterações predominantemente nasais, desconfie ou de diagnóstico diferencial ou de alterações constitucionais. Então, apesar de nesse exame estar um pouco mais para inferior, diferente do exame anterior, a gente ainda tem uma predominância aí de alterações nasais no ACT dessa paciente. Bom, conclusão desse caso. O SLT ele é uma excelente opção para pacientes gestantes, mas eu não fiz o SLT nessa paciente. Por quê? Eu classifiquei essa paciente como uma suspeita de glaucoma, porque essa paciente ela tem uma assimetria de escavação, mas com um OCT em que as alterações não são sugestivas de glaucoma, com campo visual normal, com pressões intraoculares sempre dentro da normalidade, sem histórico familiar. Então, apesar de essa paciente já ter aí anos de tratamento, eu não vejo como um diagnóstico fechado de glaucoma para essa paciente. Tem muita coisa atípica nesse caso. Então, o que eu recomendei para essa paciente foi fazer um washout. E sem os colírios, a pressão intraocular dela não subiu, ela manteve pressões, foi 13 a medida, então manteve a mesma média de pressão. O colírio, ele praticamente não estava fazendo diferença. E aí, o que eu optei foi por acompanhar essa paciente durante a gestação. Talvez ela tenha glaucoma? Sim, talvez ela tenha glaucoma, talvez ela tenha um glaucoma inicial com campo visual normal. Agora, mesmo pacientes com glaucoma, não é nesse período de 9 meses de gestação, principalmente não nos primeiros 3 meses, em que a gente vai ter uma progressão significativa de doença, a ponto dessa paciente ter uma perda visual. Então, em casos iniciais, a gente pode manter o paciente 9 meses sem tratamento, sem ter uma progressão significativa de doença. Então, eu não fiz o SLT nessa paciente, porque tem grandes chances de não ser glaucoma e de ser uma assimetria de escavação fisiológica. Ou então, se for glaucoma, por ser um quadro muito inicial, a gente ainda assim tem a segurança de manter essa paciente por alguns meses sem tratamento e, é claro, que observando de perto esse quadro. Eu recomendei para essa paciente fazer a medida da pressão intraocular de 3 em 3 meses. E se acontecer de subir a pressão, de ter um pico, eu posso fazer o SLT mesmo depois que essa paciente já tiver engravidado, porque é um procedimento muito seguro mesmo durante a gestação. Então, eu nunca indico laser para casos que são suspeitos. Casos suspeitos, se eu optar por usar um colírio por algum tempo, normalmente casos suspeitos não se trata. Mas se por algum motivo eu optar por tratar um caso suspeito temporariamente até definir melhor, eu vou sempre optar por colírio. Eu nunca vou indicar um procedimento para um caso que é suspeito. Até porque, por mais seguro que o SLT seja, todo procedimento tem seus riscos, então o SLT ele pode desencadear um pico da pressão intraocular. Então eu tô com uma paciente suspeita de glaucoma com campo visual normal, com pressão intraocular normal, para que eu vou correr o risco de fazer um procedimento? Isso não faz sentido. Então essa paciente ela pode ser acompanhada. Quadros iniciais, mesmo que fosse um glaucoma confirmado, diagnosticado, sem dúvidas, quadros iniciais, a gente muitas vezes pode não tratar durante a gestação.
Nesse caso, que é suspeito, aí então nem se fala. Agora, se eu não pudesse abrir mão, vamos supor um glaucoma mais para estágio moderado, ou uma paciente que tem pressões basais muito altas, e aí a gente opte por tratar durante a gravidez, sem dúvida, o SLT é a minha primeira opção de tratamento para gestante. E um outro ponto importante de se ressaltar desse quadro é que eu não critico em nada o colega que deu esse diagnóstico de glaucoma para essa paciente, porque ela realmente tem escavações muito suspeitas e ela teve um diagnóstico no momento em que a gente praticamente não tinha acesso ao OCT no Brasil, então ela teve um diagnóstico em 2008 e em 2008 com a mesma informação que esse colega tinha, eu também teria tratado essa paciente, eu também teria dado esse diagnóstico de glaucoma. E a partir do momento que o OCT surgiu e se tornou mais popular no nosso dia a dia e que mais pacientes começaram a ter acesso, essa paciente ainda tinha um OCT de difícil interpretação, porque afinal ela tem alteração ali na camada de fibras. A questão é que é uma alteração que sugere fortemente que aquilo seja fisiológico e não associado a glaucoma. Então eu não condeno de jeito nenhum o colega que fez esse tratamento, mas com o recurso que a gente tem hoje, que a gente tem aparelhos de OCT com uma tecnologia muito mais apurada e que conseguem determinar muito melhor a localização dessas alterações na camada de fibra nervosa. Então, com a tecnologia de hoje, a gente tem muito mais segurança de dizer que talvez seja só um aumento de escavação fisiológico e que a gente possa só acompanhar essa paciente. Então, esse caso, ele traz para a gente não só questões da gestação, mas algumas questões muito interessantes de aplicação do OCT na prática. Então, eu espero que você tenha tirado aí alguma informação valiosa para tratar as suas pacientes jovens que querem engravidar e também os seus casos suspeitos e com OCTs mais duvidosos. Se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever aqui no Glaucoma Academy, porque toda semana eu trago para vocês informações que vão ajudar a cuidar melhor dos seus pacientes com glaucoma. Até semana que vem.